Muito boa tarde ou boa noite, comunidade. Hoje temos connosco a Carolina Silva. A Carolina faz parte da nossa comunidade, pertencendo à faixa etária mais jovem, e ela está nos escuteiros, está também na nossa comunidade juvenil e tem outras tarefas na nossa comunidade também. Ela depois pode partilhar sobre isso. Então, Carolina, muito bem-vinda. Obrigada. E então a nossa primeira questão para ti é, num minuto e meio, que te descrevas, que fales de ti. Quem és tu? Olha, eu sou uma pessoa muito ativa, acho que me considero uma pessoa muito ativa dentro do que eu participo e dentro do que eu estou, do que eu gosto. Eu sou muito ativa e gosto de me envolver e pôr as mãos na massa, e isso é uma das minhas principais características, não é? Uma das, também, assim, que as pessoas, se calhar, os meus amigos e a minha família sabem que eu sou uma pessoa extremamente teimosa. Quando eu meto uma coisa na cabeça é muito difícil tirar, e isso é um traço muito forte da minha personalidade. E sou amiga do amigo e sou muito, não sei, acho que sou muito transparente. E se eu não gosto de uma coisa, nota-se, se eu gosto, nota-se e defino-me completamente. Pronto, acho que chega ou... Não, tá bom, tá bom. Sim. Se não Já tivesse vi a que gostar muitos não cumprem este minuto e meio. Não, há pessoas que cumprem, há pessoas que não cumprem. Exato, é tentar Mas isto É manter. tudo legal. Sim, exatamente. Sim. Vale tudo, vale tudo. Sim. Olha, posso só fazer-te uma questão rápida? Queres dar 2 ou 3 exemplos de contextos em que és particularmente ativa? Coisas que faças? É assim, por exemplo, eu entrei este ano para a faculdade e já sou mega ativa dentro dos núcleos da faculdade, já estou na comissão de praxe, e pronto, por exemplo, na paróquia também sou muito ativa, sou coordenadora de catequese, estou nos escuteiros, que é uma grande parte de tudo, não é? E depois sempre estive envolvida em coisas da escola, participei na associação de estudantes, do secundário, naqueles clubes que haviam, sempre participei também, portanto, se gostar, eu vou e faço e empenho-me a 100%. Se não gostar, é que é mais diferente, mas por norma somos muitas coisas que gosto, não é? Uhum. Ok, João, faço a tua próxima? Sim, sim. Vou pegar aqui num dos pontos que a Carolina já falou, em todas as coisas que ela faz, no que gosta e não gosta, que é o facto de ser escoteira. E queríamos te perguntar 3 coisas importantes que aprendeste enquanto escoteira e neste caminho de escoteira. É assim, há muita coisa que se aprende nos escuteiros e é uma coisa, é o sítio onde eu me lembro de aprender mais coisas, mais lições assim, porque é mesmo, é uma escola da vida, como costumam dizer. E pronto, acho que aprendi lá imensas coisas, mas as mais importantes foi sem dúvida o trabalho em equipa e o essencial que é cada um tem o seu papel e cada um cumpre a sua parte para que no conjunto consigamos alcançar todos os nossos objetivos, não é? Nós estamos divididos e cada um tem o seu papel e cada um trabalha para uma coisa, mas sempre em conjunto, e isso ajudou-me muito na minha vida, tanto nos escuteiros como fora. Depois, acho que poderia dizer talvez o valor da comunidade, de tudo o que está à nossa volta, não sou só eu, não é só a minha equipa, não é só a minha secção, não é só o meu agrupamento que é importante, tudo à volta é importante, e o que a minha equipa, o que a minha secção contribui para a nossa paróquia, por exemplo, para uma comunidade, é essencial e é imprescindível até às vezes. E depois diria que outra coisa muito importante foi aprender a desenrascar-me, porque não há quem saia dali sem ser desenrascado, ou se saiu dali sem ser desenrascado é porque não esteve lá de verdade. E é uma coisa... Não é um... Não é. É 100% verdade e é muito, é fabuloso. Eu vejo por pessoas da minha idade e que não estão nos escuteiros ou nem sequer estão envolvidos no meio e que não são nada despachados, pá, tudo é um problema, nada tem solução, e deve ser muito frustrante viver a vida assim, e é muito bom eu ter aprendido a ser assim tão despachada, e é fabuloso.
Tínhamos aqui uma pergunta que vai se tornar redundante, que é onde é que os escuteiros te tornaram melhor, uma pessoa melhor? O desenrascanço já percebemos, não é? Exato. Mas isso também, pronto, acho que faz parte da cultura portuguesa, o desenrascanço, mas Pois, eu ia perguntar, ser escuteiro é desenrascado ao quadrado, é isso? Um bocado, sim. Pois eu ia perguntar pela comparação entre o desenrascanço português e o desenrascanço escotista, até que ponto eles se compensavam ou diz-nos, complementavam. Carolina. Olha, é um bocadinho arranjar soluções onde os problemas parecem dominar tudo. Por exemplo, eu lembro-me uma vez numa atividade, portanto, todas as atividades são uma competição entre equipas, não é? E nós vivemos mesmo aquilo muito a sério e queremos muito ganhar, porque ganhar muito é bom e cada um luta pela sua para podermos, pronto, chegar mais longe. E lembro-me de uma atividade, não havia muita madeira e nós no dia a seguir íamos construir uma mesa, uma cozinha, um pórtico, epá, e não havia madeira. E o que é que nós decidimos? Para nos safarmos daquele problema e sermos mais perto que os outros, nós levantámos às 4 da manhã para ir serrar árvores e para ir buscar madeira. E quando os outros acordaram, já nós tínhamos serrado tudo, já estávamos a montar e acabámos mais cedo que eles e tivemos ali o resto do dia a descansar e a fazer outras coisas. E, portanto, é desenrascar. Mesmo quando parece que não há outra... O português acho que é muito desenrascado no tapa lá o buraco, não é? E tapar o sol com a peneira, e acho que isso é muito o estilo do português. Nós não, eu acho que somos ensinados e somos motivados e levados nesse caminho a irmos à raiz do problema e tentarmos ali arranjar outra solução que funcione melhor. Acho que É um desenrascanço com uma solução efetiva. Exato, não exato. Não é fugir ao problema, é arranjar uma solução para o mesmo. Pelo menos deve ser, é esse o objetivo. Ok. Obrigada pela partilha. A história é super engraçada e de facto ilustra imenso a diferença. Por isso, obrigada. Então, a próxima pergunta é: se estivesse a acampar com o Robert Baden-Powell, espero estar a dizer isto bem, qual seria a refeição que irias preparar? Assim, para ter sei lá, um almoço com ele, o que é que prepararias? Estás a dizer bem, sim. Olha, eu acho que prepararia uma coisa muito típica do nosso agrupamento, que é o arroz A55, que é assim, no fim da atividade, quando há aquelas sobras e tudo mais, só quem já provou sabe, principalmente o do Veiga, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa. E acho que lhe prepararia isso, que ele iria gostar muito, penso eu. E preparava-lhe isso, e não havia nem entradas nem sobremesas, porque nós não somos desses, não é? Ali não há entradas nem sobremesas, só muito raramente. Uma vez tentámos fazer um cheesecake, mas não correu bem. Portanto... Mas isto no contexto, imagina, vais para a mata e tentaram o cheesecake? Sim, tentámos fazer cheesecake num acampamento. Não ficou maravilhoso. Então acho que não estou surpreendida. Sim, não ficou maravilhoso, mas pronto, comeu-se, não é? Nada se deita fora. Ok, muito bem. Não sabia que isso era possível. Então porquê é que foste para os escuteiros? Olha, ouvi dizer que quando saímos fazemos cheesecake lá no meio da mata. É isso. Opa, não sempre ouvi falar das latas de atum, da frutinha, agora o cheesecake não. Sim, lata de atum, frutinha. Às vezes fazemos crepes, porque é uma coisa muito fácil de se fazer, mas também nem sempre corre bem. Quer dizer, quase nada corre bem. Porque ou o lume apaga, ou afinal achamos que estamos a cozinhar e não estamos, a bilha não tem gás, pronto, coisas assim. Portanto, o jantar tem que ser sempre começado a fazer para aí 2 horas antes, da hora, por exemplo, das 8, e só comemos às 10 da noite. Portanto... É assim, olha, eu vou ser honesta, em todas as descrições que já me fizeram até agora sobre os escuteiros, esta é a primeira vez em que eu de facto contemplei, dei por mim a imaginar, olha, teria sido engraçado ter sido escuteira. É muito importante, eu acho que é assim, eu nem consigo descrever o impacto que os escuteiros tiveram na minha vida, porque, e quem não passou por isso, realmente toda a gente devia passar por essa experiência, toda a gente, mesmo que não gostasse, ao menos ia, experimentava e não gostava, como acontece com muita gente, mas é realmente um sítio onde
florescemos, não é? Nós vemos a diferença de uma pessoa que entra agora e que daqui a um ano está diferente, está... Não sei explicar, mas é assim uma coisa... Já sabe fazer crepes? Também. Ok, ok. Não é só fazer crepes, exato, não é? Mas é muito, muito bom. Ok, muito bem. Olha, nós gostávamos agora de passar para o contexto da catequese. Sim. E pedimos-te que nos contasse uma situação engraçada que já tenha acontecido num dos encontros com o grupo a que dás catequese. Olha, eu não dou catequese a este grupo a que eu estou, há muito tempo. Porque só dou há 2 anos, depois entretanto tivemos esta pandemia e estivemos parados, mas eles são miúdos muito engraçados e andam todos na escola juntos, nunca se calam. É muito difícil fazê-los calar para eles sequer nos ouvirem, porque eles estão sempre ali a falar, e mesmo coisas da catequese, sem ser da catequese. É muito, já muitas, de certeza que eles já disseram muitas coisas que eu me ri na altura e que agora não me lembro. Mas lembro-me de uma vez que íamos pintar qualquer coisa naquela catequese e por acaso dissemos em avanço, olha, se quiserem trazer umas tintas ou uns pincéis, podem trazer, partilhamos todos, não sei o quê. Passado 2 semanas, quando foi a catequese da pintura, apareceu uma miúda com caixas, quase da altura dela, com tintas, pincéis, purpurinas. Olha, ela trouxe o arsenal todo. E foi engraçado porque ela entrou ali a correr. Vou pintar, vamos pintar. Opa, assim numa alegria, numa coisa... E teve elétrica a catequese toda. E foi muito engraçado. Porque realmente mostrou, pronto, que eles, quando os atrai, eles gostam e vão. Pronto, mas eles mandam muitos picos às vezes. Eu é que assim, assim de repente não me lembro de nenhum. Não, está ótima a história. Foi engraçado o suficiente? É que Foi. eu Não, sei passou. Estamos aqui a Pronto, perguntar ao ok, eu não sei público se expliquei e muito bem. sim, está ótimo. Está ótimo. Olha, e pinturas à parte, que dificuldades é que tu encontras, tanto na catequese como pessoas mais novas do que tu, neste despertar para a fé, neste caminho da fé, porque pronto, a catequese não é só purpurinas, não é? O que é que tu sentes que é mais difícil hoje em dia quando estás a dar catequese neste caminho de fé? É assim, muita coisa é difícil, principalmente hoje em dia com a pandemia e catequese online e tudo mais, mas eu diria que o mais difícil é eles têm muita dificuldade em perceber que a fé não se baseia, e toda esta história, a Bíblia, não se baseia no preto e no branco, não é? Nem tudo na fé é preto no branco. E eles têm muito a necessidade de ver tudo, tudo tem que ter uma explicação, tudo. E tem que ser uma explicação, uma coisa, porque se não tiver explicação ao mais ínfimo pormenor, não é verdade, não é real. E é muito difícil fazê-los perceber, porque eu não posso dizer, olha, isto é assim. E eles aceitam e pronto, porque eles não, os meus miúdos neste momento, no 5º ano, não são assim. E espero que nenhum miúdo algum dia seja assim de eu dizer e ele aceitar, não é? Mas eles realmente, e agora estão entraram agora no 5º ano, estão a ter ciências, estão a ter, por exemplo, este ano começámos com a origem do mundo, tudo isso, e eles já questionaram muito. Então, mas a Terra não é um planeta, não houve o Big Bang, não houve... E é muito difícil essa gestão de o que eles aprendem na escola, o que eles aprendem na catequese, e depois misturar aquilo tudo na cabeça deles e o que é que, afinal, daqui é verdade. E é muito, muito... E o que é que tu dizes? Dizes, não ligues à ciência, esquece, aquilo não... Isto é que é isso, Epá, não é? olhem, eu e a rapariga que dá catequese comigo, uma amiga, antes de ir para a catequese, nós às vezes até pensamos no que dali pode surgir, as dúvidas que podem surgir e como é que vamos responder. Por exemplo, nós costumamos dizer muitas vezes que a Bíblia é um livro de histórias e, portanto, eles têm que perceber que há coisas que foram escritas assim, porque na altura aquilo era a melhor maneira de fazer ver às pessoas que não iam à escola, não sabiam muito sobre o resto do mundo, só viviam ali naquela realidade deles, que as pessoas
percebiam o que Jesus queria dizer a partir daquelas parábolas, Portanto, eles aprendiam assim. E aquilo foi escrito assim. E que o mais importante é nós tirarmos o sumo, não é? Do que vem ali, os ensinamentos que dali vêm. E que não tem, lá está, que ser tudo preto no branco. Não tem, porque na Bíblia está escrito assim, 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 que aquilo tem que ser assim, assim, assim. Eles têm que pensar e portanto, estão na idade em que estão a começar a desenvolver esse pensamento e, portanto, é uma gestão muito difícil, principalmente nesta idade. Muito, muito difícil. Mas é assim, é normal por tudo o que estás a dizer, não é? Eles estão na idade onde estão a aprender o 1 mais 1 igual a 2, se eu fizer A vai dar Exato. B. E Sim. depois aparece a fé onde nada é palpável e nada é visível, não é? Exato. E tudo é Mas parece questionável. que... E tudo é questionável. Exato. E na escola os professores ensinam assim e lá está, é assim. E pronto. Sabes, E desculpa interromper, não é. continua. Não, diz. Não, termina, a sério. Porque depois Pronto, eu só ia dizer que na escola eles ensinam-lhes assim, preto no branco, e ali não é. E é muito, muito complicado porque eles também ainda são novos e perceberem isso, todo esse processo, se calhar não lhes está muito ali não é ainda ao alcance deles. E portanto, pronto, é um trabalho todos os dias, não, todas as semanas neste caso. eu ia só comentar que, ainda assim, acho muito interessante que tu tenhas um grupo de catequese que questiona. Isto significa que eles estão atentos na escola e potencialmente estão atentos na catequese, mesmo Sim. que tenham estas dúvidas todas, não é? E então pode ser que, porque questionam, tenham um potencial bastante mais positivo de um percurso de fé. Sim, eu concordo. Isso acho que é super positivo. Sim, eles são muito interessados e muito... estão dentro da coisa. E eles vêm e nós também nós tentamos com que as catequeses não sejam ditar. Porque ditar eles têm na escola e se quiserem vão ouvir alguma coisa. Nós ali tentamos tornar as coisas mais dinâmicas também para lhes suscitar essa curiosidade. Porque nós tentamos que as catequeses partam da curiosidade. Nós lançamos assim um bocadinho o tema, às vezes espalhamos coisas na sala. Agora tentamos diminuir isso um bocadinho, também por causa do Covid, mas porque com a idade eles têm que começar a avançar para outro tipo de catequese, não é? Mas tentamos, por exemplo, o ano passado, no 4º ano, espalhávamos muitas coisas na sala, eles entravam, aquilo já estava, e surgia assim, pronto, era o ponto de início. E eles, a partir daí, questionavam-se muito e acho que hoje em dia é uma abordagem que foi muito boa para eles e se começa a notar agora que eles começam a questionar as coisas. Foi muito importante, eu acho. Very well. Carolina, da sala da catequese para a sala de aula, porquê é que escolheste seguir a enfermagem? Ok, isso é uma pergunta muito difícil porque foi... Então passamos à próxima. Pronto. Exato. Não, estou a brincar. Porque a decisão demorou-me cerca de 4 anos a tomar. Porque, pronto, nós ali no 8º ano, 9º, começamos a pensar mais ou menos o que é que nós queremos e eu lembro-me de pensar que queria a área da saúde. Não sabia o que, sabia que medicina não, porque não quero ter essa vida e nem tenho essas notas, não é? Mas sabia que medicina não queria, mas queria algo na área da saúde. E então eu tenho 0 jeito para a área de ciências, mas decidi dar o salto e no 10º ano fui para ciências. E o secundário foi muito difícil para mim, porque eu detesto matemática, fisicoquímica e foi muito difícil fazer tudo. Portanto, eu sou muito da área de línguas, tenho muito jeito para as línguas e foi uma gestão muito difícil. E então andei aqueles 3 anos a perguntar-me o que é que eu queria. E no final do 10º ano cheguei à conclusão que, ok, quero enfermagem. E depois, no 11º ano, comecei a ver que, pá, salário, nem se fala. Qualidade de vida, muito menos. Horário, pá, terrível. E comecei-me a afastar da enfermagem, a ver outras áreas. Lembro-me de pesquisar biologia marinha,
técnicos de, sei lá, hoje em dia há 1001 ofertas na área da saúde. E sempre que me afastava de alguma coisa, sempre que me afastava da enfermagem, alguma coisa me voltava a trazer. Por exemplo, eu lembro-me uma vez de ter estado no dia anterior numa feira de faculdades que houve lá na nossa escola e ter ido para uma banca de biologia. E pá, e gostei das miúdas, gostei do que o curso oferecia e, portanto, pensei, ok, isto é uma opção válida para mim. E no dia a seguir tivemos um encontro do Domo, íamos no carro e a Júlia perguntou o que é que estávamos a pensar fazer depois do secundário. E eu disse-lhe, biologia ou enfermagem. E a Júlia disse-me assim, são precisos tantos enfermeiros católicos neste mundo. E aquilo ecoou cá dentro e voltei outra vez para a enfermagem. E como esse exemplo, houve milhares. E acabei por no 12º ceder e vi que era uma coisa que eu gostava, porque só segue esta carreira quem gosta, não há outra opção. E acabei por escolher, porque também acredito muito que nós vimos a este mundo para servir o outro, seja qualquer das maneiras que seja, sendo contabilista, se eu for contabilista também sirvo o outro, faço o meu trabalho e sirvo aquela pessoa. Mas a enfermagem é uma maneira diferente de servir, está mais virada para o cuidar, para o estar com a pessoa, para passar além das técnicas, e por isso decidi seguir e estou muito feliz, está a correr muito bem e não me arrependo nem 1% de ter tomado tanto tempo a tomar esta decisão. Ia perguntar isso, se no meio de tanta indecisão, agora que estás a experimentar se estás arrependido ou não, mas pronto, já respondeste. Não, de todo. Foi muito difícil entrar na faculdade este ano por causa do Covid, todos sabemos isso, mas os meus pais, como sempre, patrocinaram os meus sonhos e estou a seguir e estou a adorar mesmo, e está a corresponder a todas as minhas expectativas, sem dúvida nenhuma. Boa. Carolina, nós então perguntávamos, tendo em conta toda esta introdução, todo este contexto para a faculdade, o que é que tu sentes que tens aprendido, mais em particular no percurso que fizeste na faculdade até agora? Tenho aprendido que o mundo não é cor-de-rosa e que realmente, mesmo que nós seguimos a nossa vida e se tivermos sorte não temos doenças graves, não temos ninguém à nossa volta que adoeça, não é? Mas que nem todos têm essa sorte e muitos são vulneráveis e desenvolvem... a vida deles dá uma volta e que realmente quem está lá para eles são os enfermeiros. E os enfermeiros, para além de estarem lá para os doentes, são um apoio fundamental em diversas áreas da vida, quer dizer, em todo o lado que se calhar vocês conheçam, há um enfermeiro para qualquer coisa. E aprendi muito essa vertente de não é só a técnica, não é só dar injeções, não é só algalear, não é só... Há muita coisa por trás, é toda uma ciência que nós não fazemos ideia. Tem um método científico, tem regras, não sei, eu nem consigo explicar, é todo um mundo e as pessoas só veem uma coisa e só valorizam uma coisa. E existe tanta coisa para trás da enfermagem que é maravilhoso de saber, e como a enfermagem ajudou a moldar o mundo. Porque é verdade, não é? As origens da enfermagem moldaram muito como vivemos a saúde hoje em dia e como a partir da saúde vivemos todos, não é? Nós vivemos porque somos saudáveis e, se Deus quiser, devemos de continuar a ser e pronto. E é muito, muito importante. E não tinha de toda essa perspectiva do campo da enfermagem, não é? Não tinha. É mesmo bom escutar isso. Carolina, agora assim, para desanuviar, bem, não sei se vai ser para desanuviar, tudo depende da resposta que queiras dar. Então, preferes ser muito boa no teu trabalho, mas odiar, detestar fazê-lo, ou seres horrível, incompetente no que estás a fazer e adorares o que estás a fazer? Eu diria que seres horrível no que estou a fazer, mas gostar do que estou a fazer.
porque se não gostarmos do que fazemos, qualquer que seja a profissão, para que é que a vida serve, não é? E se eu estou ali, ainda por cima uma profissão que tem uma carga horária tão pesada, carga horária, emocionalmente, fisicamente, tão dura no nosso organismo, porque é que eu iria estar a fazer aquilo se não gostasse? Mesmo que eu fosse horrível, eu talvez tivesse a possibilidade de melhorar, de aprender e melhorar, não é? E, portanto, acho que preferia, sem dúvida, fazer alguma coisa que gostasse. Não me imagino a ser uma pessoa de 50 anos e infeliz com a minha carreira que tive anteriormente. Portanto, não me imagino de todo, portanto, gostar do que eu faço, independentemente das outras circunstâncias, das outras variantes, sem dúvida. Portanto, nós convém esperarmos alguns como 20 a 30 anos antes de aconselharmos alguém a ir aos teus serviços de enfermagem, certo? Exatamente. Espero que não. Espero que não. Olha, é assim, Carolina, eu vou-te dizer, eu votei contra esta pergunta, mas toda a gente insistiu que devia ser feita ou à Carolina ou a outra pessoa. Mas no teu caso, isto é ainda mais tricky. Quer dizer, Pois é. a Imagina dar Carolina mal adora, bem. a Exato. Carolina adora o que faz, mas se mal gália, mal posta, quer dizer, Pois não convém. Não é o desejável, não é de todo. Pronto, uma pessoa quer cuidados de saúde de qualidade, mas pronto, há espaço para aprender. Portanto, talvez. Eu sei que é um bocado de fugir à pergunta, não é? Mas. Se calhar é melhor salvaguardarmos Carolina, que tu tu, apesar... tiveste ótimo. Tu tiveste Sim, ótimo. sim. Eu é que não saberia responder a isto. Yeah. Mas tu Pá, respondeste pronto. bem. Só salvaguardar então que, apesar de tu preferires gostar do que fazes, salvaguardar que contas vir a ser boa no que fazes, mas desde já, não é? Portanto, Sim, conto e acho que nem sequer sairia da faculdade se não fosse boa no que faço, porque eu sou avaliada no que sei e no que faço. E, portanto, se tenho o azar de, em algum estágio, fazer algum erro terapêutico, alguma coisa do género, estou em problemas e, portanto, não saio dali sem saber o que faço, de certeza. E espero terminar no tempo, não quero lá estar o resto da minha vida, portanto, espero saber o que faço, não é? Muito bem. Sabendo que serás horrível no teu trabalho, mas vais estar muito feliz, queremos te perguntar como é que tens estado neste último ano e meio? Como é que tens vivido a pandemia? Assim, muito por alto, como é que isto tem afetado a Carolina a nível pessoal, a nível dos estudos, a nível da fé? Assim, dá-nos um pequeno lamiré. Como é que foi a pandemia para a Carolina? Olha, a pandemia para a Carolina foi muito difícil. Muito difícil porque estava numa altura da minha vida, portanto, meio do 12º ano, em que tudo para a frente perspectivava tudo de uma maneira fabulosa. Ou seja, baile de finalistas, o verão com os amigos antes da faculdade, a entrada na faculdade que em princípio ia correr bem, a entrada em si na faculdade, a praxe, as festas de curso, jantares de curso, tudo isso, e tudo isso me foi tirado de um dia para o outro. E foi muito difícil, e ainda é, muito difícil de gerir isso. Eu fui para Shadow Online, por exemplo, tivemos Como a é que é Shadow Online. É um sistema difícil, mas teve que se trabalhar com isso, porque senão íamos ficar muito para trás e ia ser, porque ainda não temos perspectiva de melhorar, mas a praxe o que é online isso de ficar para trás na praxe? Já Mas agora vocês também. eram obrigados a pintar-se. Opa, olha, portanto nós temos que ser, não sei como é que funciona nas outras faculdades, mas na minha temos que ser apresentados e tudo mais, e quando eles nos diziam para fazer alguma coisa, nós tínhamos que fazer. Eu tive uma vez que pintar o nariz tipo Rodolfo, porque estávamos na altura do Natal, e eu disse que gostava de Natal. Sei lá, tive uma colega que teve que ir buscar um copo de água e despejar na cabeça. Claro que é uma coisa muito mais. Não tem nada a ver, ok? Não tem nada a ver. Mas tentou-se trazer assim um bocadinho o espírito para a internet. Pronto. Ok. Mas tudo isso me foi tirado, todas estas experiências
desta altura de uma festa de 18 anos, que eu queria fazer assim uma coisa, uma festa enorme, foi-me tirada da minha e dos outros colegas, não é? Eu conheço os meus colegas da faculdade mais pelo computador do que presencialmente. E é muito difícil gerir isso, uma pessoa jovem, não é? Que vive para a socialização, todos sabemos, para sair à noite, para jantar fora, o que seja, estar preso a um computador. É muito, muito difícil. E foi muito complicado aceitar, por exemplo, não ia ter baile de finalistas. Pá, eu tinha, no sábado, antes de ficar em isolamento, porque a minha escola ficou em isolamento toda na altura, tinha ido comprar o vestido do baile. E foi muito difícil aceitar isso. Portanto, para mim, o lado pior da pandemia foi esse de me tirar essas experiências que não vou voltar a ter. Não vou voltar a ter um baile de finalistas do secundário. Com aqueles amigos, não consegui fechar aquele ciclo bem, porque entretanto não voltámos à escola, voltámos a alguns, mas nenhuns, quase. Portanto, fechar esse ciclo não consegui e custa muito, e sei que quando a pandemia acabar vai-me bater ainda mais, digamos assim, esse facto. Em relação à fé... Mas achas que podes compensar de alguma outra forma? Ou seja, estou a tentar relativizar e não estou a menosprezar o que tu sentes ou isso que tu disseste que te foi tirado. Não conseguiste festejar naquela altura? Será que não consegues reunir os teus amigos todos para fazer outra festa? Acho que Ou isso já não é a poderia... mesma coisa? Exato, acho que isso poderia acontecer, mas entretanto a nossa vida avançou. Não ficámos parados no tempo. Fomos fazendo outras coisas, a maioria de nós entrou para a faculdade, outra foi trabalhar, alguns até saíram do país e, portanto, não é a mesma coisa, não é aquela vivência daquela altura, como estava a ser preparado na altura, como estava a ser a experiência do o baile daqui a 2 meses, para mim não ia à viagem de finalistas, mas os da viagem de finalistas, aquela ânsia toda, já tinham tudo preparado, era dali a 2 ou 3 semanas, e portanto o momento nós podemos até replicar no futuro, mas nunca vai ser a mesma coisa, e isso é muito difícil de lidar, muito mesmo. Mas pronto. A outra era em relação à fé, também queriam saber, não era? Uhum, sim. Ok. Sim. Em relação à fé, no início foi muito complicado, porque como fechámos assim quase que de repente, as coisas pararam assim de repente também, e portanto a vida foi posta em pausa quase, não é? E foi muito difícil. No primeiro confinamento, ok, continuávamos com o grupo de jovens, mas não vivi muita fé, para ser sincera. Aquela quaresma não me soube adaptar e viver a fé daquela forma. Depois, quando voltámos ao presencial, já entrei mais, pronto, voltei a dar catequese, obviamente, e já entrei quase que no ritmo normal, digamos assim. E agora, neste segundo confinamento, com as missas online, esta quaresma como foi vivida e as missas da Páscoa e tudo mais, foi muito mais fácil de viver a fé e de estar mais conectada. E pronto, e acho que, embora mais difícil, é nestes momentos que provamos realmente se a fé é uma coisa importante para nós. E para mim, no primeiro confinamento, apercebi-me da falta que me fazia, estar ligada às coisas da paróquia, estar atenta, ir às missas, e agora tentei não perder esse ritmo, e realmente fez toda a diferença para mim. Acho que até me facilitou um pouco o confinamento, estar mais ligada à fé, sem dúvida nenhuma. Mesmo. Olha, só aqui uma pequena sugestão e um pequeno conselho, se quiseres aceitar. Percebo perfeitamente isso que tu disseste, o facto de terem tirado aqueles momentos que seriam marcantes na tua vida, mas no final do dia já falaste aqui tantas coisas boas que estás a apanhar em tempos de pandemia, o teu curso e outras coisas que estão a acontecer, e agarra-te mais a essas coisas do que às coisas que me tiraram, e quando acabar a pandemia tiraram e vai custar ainda mais, bola para a frente. Sim, Okay? agora já tenho mais essa perspectiva. Mas no início foi muito. Então, Claro que quando sim. começámos a faculdade,
e eu pensei, bem, se isto fosse em tempo normal... e estou-me aqui a queixar também, mas o Covid também me trouxe muitas coisas boas. Atenção, uma das melhores coisas que o Covid me trouxe foi eu não fazer Foi a exame de conversa connosco. matemática. Ok. Que benção! Foi não fazer o exame de matemática, porque realmente talvez a nossa conversa agora tivesse a ser muito diferente, ou tivesse sido muito diferente, porque pronto, não existiria Carolina na faculdade, eu acho. Porque Ou era matemática a Carolina bióloga marinha? ou isso. Pronto, Ok. ou bióloga marinha, ou bióloga mesmo em si, não é? Portanto, também me trouxe coisas boas. Portanto, estou-me a queixar, mas também há que ter essa perspectiva melhor. Claro, e Boa, também boa. toda esta experiência de desafio acaba por oferecer, isto que também oferece a mudança de perspectiva, não é? E oferece este, a dada altura, ser mais fácil fazer o tal bola para a frente, não é? Tem que se passar por estas coisas, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, Carolina, antes de fazer a pergunta que eu tenho aqui, quero-te perguntar se um dia mais tarde, quando já fores uma enfermeira que gosta muito do que faz, mas que é péssima no que faz, se queres ter filhos. Quero, acho que sim, acho que há uns anos talvez te respondesse essa pergunta de uma forma diferente. Mas acho que sim, acho que está nos planos, não é? Mas daqui a um futuro distante, atenção. Ok, boa, isso é importante. E agora sim posso-te fazer a pergunta, que é, quando tiveres os filhos, que ensinamentos ou ensinamentos dos teus pais é que gostavas de lhes passar? É assim, eu sou o que sou por causa dos meus pais, independentemente de tudo, não é? Nós somos quem somos porque aquelas pessoas pegaram em nós e transformaram-nos no que deram-nos valores, deram-nos tudo o que nós precisamos para nos tornar na vida. E os meus pais sempre me patrocinaram em tudo e apoiam-me em tudo, e às vezes eu quero saltar de cabeça e eles saltam comigo. E, portanto, isso sem dúvida que é uma coisa que quero levar para os meus filhos. Mas um dos ensinamentos mais importantes eu acho que seria que tudo o que fazemos tem consequências. Sejam erros, que têm consequências más, ou coisas boas que têm consequências boas. E nós temos que saber lidar com o que vem do que nós fazemos, seja bom ou mau. E devemos assumir sempre, seja bom ou mau, o que escolhemos fazer, e se escolhemos fazer aquilo porque acreditamos ou no projeto ou que acreditamos que aquilo é bom e acreditamos que aquilo está de acordo com o que nós somos, não é? Devemos seguir e devemos fazer, mesmo que a sociedade ou que o mundo à nossa volta nos diga que não. Eu sempre, por exemplo, sempre que digo, ou que dizia neste caso, que queria ir para a enfermagem, colegas enfermeiros diziam-me: não vás, não faças isso à tua vida, não faças isso. E entrar para este curso foi quase como um salto de cabeça, principalmente na altura que estamos a viver agora de pandemia. E eles saltaram comigo e mostram-me que é importante de facto, ou seja, se eu tomei esta decisão, eu agora no futuro vou ter que arcar com as consequências da decisão, e espero que sejam boas e perspectivo que sejam boas pelo que estou a viver neste momento. E, portanto, isso é sem dúvida uma das coisas que eu quero passar aos meus filhos, que os meus pais me passaram a mim, e saltar de cabeça com eles como os meus pais saltam comigo. Porque isso, o que é que se quer mais de um pai e de uma mãe, não é? É o carinho, é o patrocínio de tudo o que fazemos. Portanto, sem dúvida que é isso. Tudo o que fazemos tem consequências. E é aceitar que dói menos, não é? Tiveste mesmo enfermeiros que te disseram para não ires para a enfermagem? Tive. Mas, olha, em todos os lados, uma vez nos escuteiros, lesionei-me, nós há 2 anos subimos e descemos a Serra da Estrela. E a descer eu lesionei-me e fui para o hospital de Ceia. E todos os enfermeiros com quem eu tive contacto me disseram exatamente a mesma coisa. Porque eles depois na entrevista, na consulta, fazem sempre aquelas perguntas: estás a estudar o quê? Estás em quê? Queres ir para quê? Eu dizia enfermagem: não faças isso. Nossa! Porque é uma classe muito... Sim.
É muito difícil. Então, Sim. eu vou pôr esses enfermeiros aqui no. São muito bons no que fazem, mas testam fazê-lo. Pois, eu acho que É estão isso? nessa categoria. Eu acho que estão muito nessa categoria. É Não assim, deixem de ver assim. diz-me se estarei errada, mas acho que podíamos complementar essa frase com são muito bons no que fazem, detestam fazê-lo, mas gostavam muito de não detestar. Acho que Acho que é sim. um bocado, muitas vezes por aí, acho eu, não é? Porque ser enfermeiro, há aqui muitas profissões na área da saúde que dependem de uma certa paixão, de um certo amor pelo outro. E imagino que seja muito complicado quererem muito que isso permaneça e ao mesmo tempo, não é? O cansaço, Sim. a O exaustão, o retorno maltrato, não é? exato, exato. Eu ainda não fiz estágio, não sei, mas pelo que somos ensinados, pelo que nos dizem, o retorno dos utentes, dos pacientes, é tudo. E portanto eu acredito que essas pessoas realmente gostavam de gostar, porque o retorno deve-lhes saber bem, não é? Quando nós fazemos a diferença na vida de alguém, para uma coisa mínima, nós gostamos disso e isso alimenta-nos um pouco. E essas pessoas calculo que devem fazer o seu trabalho à base disso, porque à base do dinheiro não é de certeza absoluta, não é? Portanto, acho que Sim. sim, acho que é exatamente o que estás a dizer. Querem gostar, mas não gostam e, portanto, é que espalham assim essa energia de não venhas, não... se eu não vier, se as pessoas da minha idade não vierem, quem é que vai fazer o que tu fazes no futuro? Ninguém. Porque mais ninguém é ensinado a fazer o que nós somos. E, portanto, é Sim. isso. Muito bem. Olha, uma última pergunta para terminarmos. Okay. E então, esta questão é: mousse de chocolate do tio ou da mãe? Olha, isso eu acho que é a pergunta mais difícil até agora. Isso é cruel, porque pronto, eu gosto muito de mousse de chocolate, é dos poucos doces que eu como, mas eu, para salvar a minha cabeça, eu acho que vou ter que dizer da mãe, porque a comida da mãe tem sempre aquele amor, não que a do tio não tenha, atenção, tem muito, mas a da mãe é a comida da mãe, aquece o coração, e portanto acho que tenho que dizer da mãe, atenção. Portanto, a do tio. Não, é da mãe, é da Mas mãe. olha, Carolina, mas tu já tinhas ganho o trunfo da mãe há bocado quando disseste eu sou quem sou graças aos meus pais e os meus Oh, pais atiram-se de cabeça, né? Por isso Eu agora podias acho, ter dito. Só que eu agora já acho que ela está. não perdoava esta da mousse de chocolate, tenho uma sensação. caramba. Portanto, é melhor salvaguardar e dizer é da mãe, mãe, é da mousse Ok. de chocolate. Muito bem, Carolina. Olha, esta era mesmo a nossa última pergunta. Pá, eu tive um gosto imenso em escutar-te. Não é por desdém aos outros participantes nas nossas conversas. Também gostei das conversas com eles, mas não sei. Olha, tive um gosto imenso por poder escutar-te e ouvir as tuas histórias. Obrigada, obrigada. Eu também. Obrigado, Carolina. Obrigada eu E por me agora, convidarem. Obrigada.